E aí, meus alunos do Colégio Equipe, que bom voltarmos agora para nossas lives, né? Vamos fazer uma apresentação? Então vamos lá. Vou compartilhar uma tela com vocês aí. Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre citologia núcleo-celular, tá? Vamos ampliar aqui então. Opa. Show de bola, beleza? Vamos pegar aqui um apontador para a gente poder ir mostrando. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre núcleo celular, beleza? Bem, o que é o núcleo da célula? O que é o núcleo celular? O núcleo celular é a região da célula que controla e coordena todas as funções metabólicas da célula. Toda atividade celular é controlada pelo núcleo celular. Agora, se engana aquela pessoa que acha que o núcleo ele é vital, ou seja, uma célula quando perde o núcleo ela morre. Não é assim. Existem células anucleadas que vivem perfeitamente. E existem células que têm o núcleo, né? Outro engano de muita gente é que as células procariotas não têm núcleo. Tem sim. O núcleo dela é menos organizado, mas ele existe, tá? Agora, o núcleo ele não é vital à célula. Por quê? A célula pode viver sem o núcleo. Tá? Quem comprovou esse tipo de situação, que o núcleo não é vital para a célula, foi um cientista chamado Balbiani. O que o Balbiani fez? Ele fez um experimento chamado merotonia de Balbiani. Merotomia de Balbiani. O que o Balbiani fez? Ele pegou uma célula, aqui uma célula que ele pegou, aqui o núcleo e o seu citoplasma. O que ele fez? Ele cortou essa célula ao meio com um micro bisturi. Ao cortar essa célula ao meio, ele pegou um fragmento com ela nucleado e um fragmento anucleado. Esse fragmento anucleado tem até nome, chama protoplasma. Beleza? O que ele percebeu? Que o fragmento anucleado, vamos começar por ele primeiro, que é o fragmento sem núcleo, ele permanecia vivo, ele continuava tendo as suas atividades metabólicas normais, mas com o passar do tempo, ele acabava morrendo, tá? Por outro lado, aquele pedaço que permaneceu com o núcleo, que é a célula radical, o fragmento nucleado, ele não só permanecia vivo, como ele crescia, igual vocês estão vendo aqui, ó, ele cresce e ele consegue se multiplicar. Então, o que o Balbiani comprovou? Que uma célula sem núcleo, ela consegue permanecer viva, mas ela não consegue crescer e se multiplicar. Como é que ele comprovou isso? Ele pegou alguns fragmentos sem núcleo dele, alguns fragmentos desse tipo aqui, ó, e arrancou o núcleo de um outro fragmento e transferiu para ele, para esse fragmento sem núcleo. Aqueles fragmentos que permaneciam sem núcleo, eles ficavam um certo tempo vivo, depois morriam. E aqueles fragmentos que estavam sem núcleo e foram transplantados um núcleo para ele, eles continuavam a crescer e também se multiplicavam. Então, o que ele comprovou com isso? Que o núcleo não é vital à célula, a célula pode viver sem núcleo, mas ele é fundamental para o crescimento e para a divisão celular. Beleza? Existem dois tipos de núcleo. O núcleo procarioto, que é o menos evoluído. Muita gente acha que célula procariota não tem núcleo. Está errado. Célula procariota tem núcleo sim. E o núcleo dela ele tem até nome, chama nucleoide. Por que nucleoide? Porque ele é um núcleo menos evoluído. Tá? É um núcleo menos organizado. Tá? Quem tem o núcleo procarioto são as bactérias e as algas azuis, também chamadas de cianofícias. Existe um reino específico para células procariotas, que é o reino Monera, que engloba as bactérias e as algas azuis, beleza? Tá? Quais são as características do núcleo procarioto? Ele não possui uma membrana envolvente, portanto, o núcleo está disperso no citoplasma, ele está livre no citoplasma. Para se defender, o DNA acaba ficando na forma circular. DNA-C, gente, é uma abreviatura de DNA circular. DNA-C é o típico DNA do núcleo procarioto. Vamos entender. Por que o DNA da célula, a nossa célula, o DNA é linear?
Na célula procariota, o DNA é circular para quê? É uma estratégia de autoproteção do material genético, visto que o núcleo procarioto não tem a membrana nuclear para proteger o material genético. Então, ele tem que se proteger. Se vira aí, então, né, meu filho? Ele se protege na forma de um círculo. Esse núcleo, esse DNA circular, que está disperso no citoplasma, aqui tem um desenho dele, aqui, ó. É um núcleo todo emboladinho, tá vendo? Ó. Ele está na forma de um círculo todo embolado, tá? Ele recebe o nome de nucleoide. Por que nucleoide? Porque ele é um núcleo, só que ele é um pouco menos organizado, tá? É uma coisa interessante que a gente observa, que nós como estudamos nas aulas passadas, né? O DNA, ele é autoduplicado, ele é transcrito e depois ele vai ser traduzido. Na célula procariota, a transcrição, ou seja, a síntese do RNA, e a tradução, ou seja, a síntese de proteína, elas são simultâneas, porque acontece tudo no citoplasma. Na célula eucariota não é assim. A transcrição, ou seja, a síntese do RNA, ela é feita dentro do núcleo, aqui dentro, aqui dentro, ó. Aí depois o RNA tem que sair do núcleo, tem que ir para o citoplasma, para aí sim ele ser traduzido, ou seja, para aí ele ser formada a síntese proteica. Então vamos lá. Na célula procariota, a transcrição e a tradução são simultâneas, e na célula eucariota, a transcrição acontece dentro do núcleo e a tradução acontece no citoplasma. Beleza? Bem, o núcleo eucarioto ele é um núcleo muito mais evoluído, muito mais organizado. Ele acontece nas células eucariotas. Quais são elas? São os protozoários, são as algas, os fungos, as plantas e nós, os animais. Ou seja, todos os outros seres vivos da Terra, excetuando bactéria e alga azul, são eucariontes, tá? A bactéria e a alga azul são procariontes. Quais são as características do núcleo eucarioto? É esse que nós estamos querendo estudar com mais a fundo aqui, ó. Eles têm, primeiro, a primeira diferença, núcleo eucarioto tem um envoltório nuclear. Antigamente, esse envoltório nuclear, que é a membrana do núcleo, era chamada carioteca. Por quê? Acreditava-se que a membrana do núcleo era uma membrana. Aí chamou de carioteca. Cario, nucleoteca, envoltório. Carioteca e envoltório do núcleo, beleza? Só que hoje nós sabemos que o envoltório nuclear, ele não é formado por uma membrana, ele é formado por duas membranas. Aqui nós vamos ver isso, ó. Aqui tem uma membrana e aqui tem outra membrana, ó. São duas membranas que envolvem o núcleo. Portanto, não poderia mais chamar carioteca, tá? Ele chama envoltório nuclear, beleza? Bem, além do envoltório nuclear, dentro do núcleo existe um caldinho, um líquido, tá? Que seria o citoplasma do núcleo. Então a gente chama ele de nucleoplasma, tá? Ou cariolinfa, tá? Nucleoplasma ou cariolinfa é a parte líquida. Nós vamos estudar isso um bocadinho melhor. Além disso, tem uma parte bem densa, essa parte escura aqui, ó, roxa aqui dentro, ó, é o nucleolo. O nucleolo, ele é muito importante dentro do núcleo. Nós vamos estudar um pouquinho melhor o nucleolo. E por último, né, as quatro partes do núcleo eucarioto são envoltório nuclear, nucleoplasma, nucleolo e tem o material genético, que é muito diferente da célula procariota. Vamos voltar lá para a gente ver? Na célula procariota, o material genético era quem? Era o DNA circular, ponto. Na célula eucariota, o material genético é a cromatina ou cromossomo. Nós temos que estudar isso um pouco mais a fundo. Nós vamos ver como é que é isso já já. Vamos começar da primeira parte do núcleo eucarioto, que é o envoltório nuclear. Vamos a ele? Bem, o envoltório nuclear antes era conhecido como carioteca. Não está errado o nome carioteca, ele é incompleto. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o envoltório nuclear, olha aqui, ó, ele é formado por duas membranas. Essa aqui e essa aqui, ó. São duas membranas. Estão vendo aqui em volta do núcleo aqui, ó? Aqui, gente, não é uma célula, não. Você está vendo só o núcleo da célula. A célula está aqui por fora, ó. A célula estaria aqui por fora, ó. Tá? Aqui só tem o núcleo dela, beleza? Perceba, ó, que o núcleo, ele tem uma membrana externa e uma membrana interna. Por isso que ele chama envoltório nuclear. A membrana externa do núcleo, a externa, ela está associada a essa organela aqui, ó, que é uma organela cheia de carocinhos, que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Tanto é que a membrana externa
do envoltório nuclear, ela tem ribossomos também, tá vendo? Ó, ela é tão associada ao RER, ao retículo endoplasmático rugoso, que a membrana externa do envoltório nuclear também tem ribossomos. Então, se alguém perguntar para vocês por que a membrana externa está associada ao retículo endoplasmático rugoso, porque ela tem ribossomos aderidos a ela. E a membrana interna, sabendo que ela está associada a essa parte meio escura aqui, ó, essa parte meio escura nós vamos ver que é a cromatina, tá? Que é a parte do material genético. Então, a membrana interna está associada à cromatina. Beleza. Por que o envoltório nuclear, gente, é composto por duas membranas e não por uma? Para aumentar a proteção do material genético. Tá, mas isso é uma faca de dois legumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você aumenta a proteção, você dificulta o intercâmbio entre o núcleo e o citoplasma. E nós temos que lembrar que várias moléculas grandes, que a gente chama de macromoléculas, têm que entrar, por exemplo, proteína. Nós sabemos que a síntese proteica é no citoplasma, então ela é sintetizada lá e tem que vir trabalhar no núcleo, tem que passar pelo envoltório, e algumas macromoléculas, como o RNA mensageiro, tem que sair. Por onde que essas macromoléculas entrariam e sairiam? Pelos poros nucleares. Esses poros são poros muito específicos, eles têm até um nome, ânules. Os ânules são poros nucleares extremamente seletivos. Não adiantaria nada o núcleo tomar a providência de colocar duas membranas para se proteger e encher de buraco. Não é um buraco. O ânule são poros seletivos que permitem a passagem de grandes moléculas. Como é que a gente chama? Macromoléculas. O RNA, por exemplo, saindo e uma proteína entrando na célula. Beleza? A outra parte do envoltório nuclear é o nucleoplasma. O nucleoplasma, como o próprio nome diz, é a parte líquida do citoplasma. É carioplasma ou cariolinfa, tudo é a mesma coisa. Nucleoplasma, carioplasma ou cariolinfa, tudo é a mesma coisa. O nucleoplasma, gente, ele é muito parecido com o citoplasma, muito parecido. E aí eu destaco duas diferenças. Quais são elas? Primeiro, o citoplasma, ele é neutro. O nucleoplasma, ele é ácido. Eu sempre me preocupei com isso. Cara, lá dentro do núcleo, onde tem um DNA, é ácido. Como é que pode ser isso? O ácido vai estragar o DNA. O nucleoplasma, ele é ácido exatamente por causa do DNA. O que o DNA é? Ácido desoxirribonucleico. Como lá dentro do núcleo tem muito DNA, tem muito ácido. Se tem muito ácido, o nucleoplasma acaba ficando ácido. Entenderam? Então, o nucleoplasma é ácido, tá? Essa é a primeira diferença entre o nucleoplasma e o citoplasma, tá? E a segunda diferença é que ele tem uma proteína que tenta dar uma neutralizada nessa acidez dele, que é uma proteína alcalina, uma proteína básica, que só é encontrada dentro do núcleo. Essa proteína é chamada histona. Então, histona só tem no nucleoplasma, não tem histona no citoplasma. A histona é uma proteína de caráter básico que visa tentar neutralizar um bocadinho a acidez. Ela consegue? Não. O pH do nucleoplasma continua ácido, mas tem histonas que tentam neutralizar isso aí. Tá? Bem, se o pH do nucleoplasma é ácido, ele vai se colorir com corantes básicos. Nós chamamos isso de afinidade ácido básico. Ácido se liga com base. Portanto, se o nucleoplasma é ácido, ele vai se ligar com base. O corante que é mais utilizado para colorir núcleo em tudo quanto é laboratório é o azul de metileno. Você vê que todos os núcleos que a gente vê, essa aqui é uma fotografia, tá vendo essa fotografia aqui, ó, tirada no microscópio óptico. Vocês estão vendo que os núcleos ficam todos azuisinhos? Por quê? Porque o corante é azul de metileno. Por que o corante azul de metileno ele é específico ao núcleo? Porque ele é um corante básico que tem afinidade pelo nucleoplasma, que é ácido. Beleza? Tá? Joia! A outra parte do núcleo é o nucleolo. Tá? Muita gente vai chamar que o nucleolo é uma espécie de organela do núcleo. Não é. Nucleolo não é uma organela. Nucleolo é uma região. Tá? Como o nucleolo é uma região rica em RNA ribossômico, o nucleolo acaba ficando mais ácido ainda do que o resto do núcleo. Se ele fica mais ácido ainda, ele vai se colorir mais ainda pelo azul de metileno.
Então, quando a gente vê um núcleo colorido com azul de metileno, a gente vê uns pontinhos bem redondinhos dentro do núcleo. Esses pontinhos são bem definidos, são nucléolo. O núcleo, gente, ele pode ter de 1 a 4 nucléolos, tá? De 1 não, de 0, né? Tem célula que não tem atividade nenhuma, por exemplo, cartilagem, vai ter 0 nucléolo. E tem célula que tem muita atividade, por exemplo, uma célula do fígado hepática, que tem muita atividade de síntese proteica, ela vai ter 4 nucléolos. Quanto mais nucléolos tiver uma célula, maior a atividade dessa célula. Aqui nós estamos vendo uma fotografia eletrônica, ó, que tem 1, 2 nucléolos. Gente, isso aqui é o núcleo, tá vendo? Ó, isso tudo aqui é o núcleo. Aqui é o citoplasma, tá vendo? Aqui o citoplasma tá aqui. Tá? E aqui dentro nós temos 2 bolas bem redondinhas, que é o nucleolo, que é onde tem RNA ribossômico. Se esta célula tem 2 nucleolos, é que ela está produzindo muito RNA ribossômico. Se ela está produzindo muito RNA ribossômico, é porque ela vai ter muitos ribossomos. Se ela vai ter muitos ribossomos, é porque ela vai ter muita síntese proteica. E se ela tem muita síntese proteica, é porque a atividade metabólica dela é alta. Então, quanto mais nucleolos tiver uma célula, maior a atividade metabólica da célula. Agora, cuidado com uma coisa, hein? Não vão confundir o que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr com nucleolo. Não confundam isso. A cromatina sexual só existe nas mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela tem 2 cromossomos X. O homem é XY e a mulher é XX. Um desses cromossomos X não se espiraliza, não se desespiraliza, melhor dizendo. E aí ele fica como um pontinho escuro dentro da célula feminina. Isto não é nucleolo, isto é o corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Ele corresponde a um dos cromossomos X feminino que se encontra espiralizado mesmo na intérfase. Beleza? Joia! Bem, por último, nós temos o material genético. Eu quero dar uma dedicação um pouco maior ao material genético, que é muito importante essa parte. Aqui, olha, nesse desenho, dá para a gente ver, ó, as 2 membranas do envoltório nuclear, estão vendo aqui 2, ó, a gente vê o ânule, o ânule aqui, ó, bem específico. A gente vê aqui dentro o material genético, essa parte aqui está toda colorida aqui dentro, ó, é o material genético, tá? Bem, o material genético da célula procariota, nós vimos que é o DNA circular, ponto, nucleoide, ponto. O material genético da célula eucariota, ele é chamado cromonema. Cromonema, não esqueça esse nome é muito importante. O que é o cromonema? O cromonema é uma associação entre o DNA linear e as proteínas histonas. Ô Flávio, por que a histona se associa ao DNA? Vamos entender? Vocês lembram que a histona é uma proteína básica e que base se associa com base ou base se associa com ácido? Base se associa com ácido. Então, a histona se associa com DNA e forma uma estrutura chamada cromonema. Cuidado. O cromonema é o material genético? É, da célula eucariota, tá? Ele tem a parte que tem a informação, que é o DNA, e tem uma parte que é só estrutural, que é a histona. A histona não tem informação, não. A informação está no DNA, beleza? Tá. O cromonema, ele pode se apresentar sob 2 aspectos físicos. Cromatina e cromossomo. Eu vou aproveitar o desenho aqui para a gente ver isto, tá? Quando o cromonema está fiozinho, fininho e compridinho assim, ó, do jeito que está aqui, ó, ele é uma fita, tá? Você percebe que ele é o quê? Olha aqui o DNA, o DNA, essas bolinhas aqui são as histonas. Quando elas se juntam, formam o nucleossoma. Se decorar esse nome, nucleossoma, cada bolinha dessa aqui, ó, é uma histona, ó. Aí quando o DNA, que é esse aqui, se liga com a histona, vai formar a cromatina, que é essa fita compridinha aqui. Beleza? No momento, a cromatina é o cromonema desespiralizado, metabolicamente ativo. Depois nós vamos entender o que é a intérfase, tá? Bem, o cromossomo só existe numa fase da vida da célula, quando a célula vai se multiplicar. O cromossomo é o cromonema espiralizado, que ocorre metabolicamente inativo, não dá para ler o DNA no cromossomo, tá? E ele só acontece quando a célula está em mitose ou meiose, que é a divisão celular. Vamos estudar um pouco melhor isso. Calma. O que eu quero que vocês saibam aqui agora é o seguinte: o material genético da célula eucariota, como é que chama? Cromonema. O que é o cromonema? É a associação entre DNA linear
com proteínas básicas, as histonas. Ponto. Beleza? Bem, vamos começar estudando a cromatina. A cromatina é o cromonema desespiralizado. Vamos entender isso. O que é isso? Olha aqui nesse nosso desenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma fita. Esta fita é a fita de cromatina. Esta fita aqui, gente, ela é formada de quê? Nós vimos no desenho anterior. Ela é formada do DNA, aqui o DNA, ó, e de proteínas histonas que vão se ligando ao DNA. Tá vendo? Essa fita aqui, se eu conseguisse ampliá-la, eu ia ver a fita do DNA e as histonas. Vamos voltar aqui para vocês verem isso. Volta aqui, desculpe, aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem a fita do DNA, tá vendo, ó? Aí ele vai se associar às bolinhas que são as histonas e vai formar um fio. Esse fio aqui, ó, é a cromatina. Esse fio aqui é formado de quê? Ele é formado de bolinhas, que é a histona, e o bifio, que é o DNA. Beleza? Então, essa fita aqui, ó, é a cromatina. Nós temos uma cromatina que é toda enroladinha e temos uma cromatina que é toda esticadinha. A cromatina enroladinha, não dá para ler o DNA nela. Então, ela é a falsa cromatina, é chamada de heterocromatina. Tá aqui, ó, heterocromatina ou falsa cromatina. Bem, a cromatina linear, a fininha, compridinha, que dá para ler o DNA nela, é a eucromatina. É essa eucromatina aqui, ó. É a verdadeira cromatina. Na verdadeira cromatina, a gente consegue ler os genes. Na falsa cromatina, não consegue ler. Então, a heterocromatina é uma região do material genético que não dá para ler as informações. Ô, Flávio, como é que isso existe? Isso existe porque a natureza inventou uma parte do DNA que não vai ser utilizada pelo nosso corpo. Ou seja, eu estou afirmando para vocês que nós temos muito mais DNA do que a gente precisaria ter, tá? Bem, a cromatina, ela tem, então, uma região fina e compridinha, que é ativa, que é a eucromatina, que é a verdadeira, e uma região, aqui dá para ver melhor, ó, a heterocromatina, ela está toda enroladinha, e a eucromatina, ela está toda fininha, beleza? Desespiralizada, tá? Bem, e o cromossomo? O cromossomo, gente, foi uma maneira que a natureza inventou para conseguir dividir o material genético. Como é que eu ia conseguir dividir? Vamos imaginar a espécie humana. Nós temos 46 cromossomos. Se eu tivesse 46 fiapos de cromatina para dividir, na hora que a minha célula fosse dividir, eu não ia conseguir dividir esses fiapos. Agora, se eu pego esse fiapo de cromatina e espiralizo, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eu estou vendo uma cromatina, tá vendo aqui, ó? Ela vai começar a enrolar, vai formar uma espécie de uma molinha, depois ela enrola mais ainda e vai virar o cromossomo. Então, cada cromatina vira um cromossomo, entenderam? Aí o cromossomo, que é um bastãozinho, dá para a célula administrar ele muito melhor. É muito mais fácil eu administrar 46 cromossomos do que 46 cromatinas, entenderam? Então, na hora da divisão celular, na hora que a célula tem que dividir o material genético, o material genético se transforma em cromossomo. Acabou a divisão, volta para a cromatina. Por quê? Porque na forma de cromossomo, não dá para ler o material genético. O material genético é completamente inativo. Beleza? Joia. O cromossomo, então, é o cromonema o quê? Espiralizado. Por que ele é espiralizado? Para permitir a divisão celular. Então, ele é metabolicamente inativo e ele é encontrado durante a divisão celular, a mitose e a meiose. Quais são as partes do cromossomo? Vamos lá. Nós temos uma cromátide. O que é uma cromátide, gente? Cromátide, está aqui, ó, mostrando aqui, ó, é um lado do cromossomo. Tá vendo? Estuda aqui, ó, aqui uma cromátide. Lá de lá, é uma cópia da cromátide cá. Esse desenho de cromossomo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um cromossomo duplicado, tá? Não é um cromossomo simples, porque ele tem duas cromátides idênticas, tá? O que é uma constrição? Constrição é a região do cromossomo fininha. Tá vendo como é que ela vem grossa aqui, ó, e aqui ela fina? Isso chama constrição. No desenho anterior, a gente consegue ver isso melhor. Quer ver, ó? Na região, tá vendo aqui, ó, de heterocromatina,
O cromossomo, aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó. Aqui nós temos uma cromatina, essa região aqui é de heterocromatina, essa região de eucromatina. Essa região de heterocromatina não espiraliza mais, aí vai virar uma constrição. E essa região de eucromatina enrola bem enrolado e vai virar uma cromátide. Então, aonde a cromatina tinha heterocromatina, vira uma constrição. Entenderam? Tá? Tá vendo essa parte aqui? É uma constrição, aqui tem uma constrição, ó. Aqui eu tenho uma constrição primária, que é obrigatória, ela é chamada centrômero do cromossomo, ou cinetocoro. Vocês vão entender que é cinetocoro porque tem a ver com o movimento do cromossomo. Nós vamos ver isso lá na frente. Então, centrômero, cinetocoro é uma constrição primária. Todo cromossomo tem que ter constrição primária. É obrigatório, beleza? Bem, mas o cromossomo também pode ter uma constrição o quê? Secundária. Não é obrigatório, mas pode ter. Quando essa constrição secundária ela existe, se ela existir muito na beiradinha da cromátide, pode aparecer um pedacinho de cromátide pequenininho na ponta, que é chamado de satélite. Zona SAT, aqui ó, zona SAT ou satélite. Beleza? Tá? Bem, o que é o braço de um cromossomo? O braço de um cromossomo é uma das partes da cromátide. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um braço e aqui tem o outro braço. Aqui tem um braço, aqui ó, um braço e aqui um outro braço. Então, um cromossomo duplicado que tem duas cromátides vai ter 4 braços. O que separa um braço do outro? A constrição primária. A constrição primária é que separa um braço do outro. Bem, e o que é telômero? Telômero é o nome dado a essa ponta do cromossomo aqui, ó. Então, um cromossomo duplicado, ele tem 1, 2, 3, 4 telômeros. 4 telômeros, tá? Telômero, então, é a ponta do cromossomo, tá certo? Bem, para a gente estudar um pouco melhor o cromossomo, os cientistas criaram uma classificação dos cromossomos. Essa classificação se dá de acordo com o centrômero do cromossomo, que é a constrição primária. Quando o centrômero está no meio do cromossomo, criando 2 braços exatamente do mesmo tamanho, a gente chama isso de cromossomo metacêntrico. Meta vem de meio. Quando o centrômero está deslocado do centro, um braço é ligeiramente menor do que o outro, a gente chama esse cromossomo de submetacêntrico. Quando o centrômero está bem lá na extremidade e vai fazer um braço pequenininho e um outro braço mais de 10 vezes maior, aí nós temos o cromossomo acrocêntrico. E por último, quando o centrômero está na ponta do cromossomo, como é que chama a ponta mesmo, gente? Quem lembra? Telômero. Se a ponta se chama telômero e o centrômero está na ponta, ele vai chamar telocêntrico. Tá vendo? Ó, metacêntrico, centrômero no meio, submetacêntrico, centrômero um pouquinho deslocado no meio, acrocêntrico, centrômero próximo da extremidade e telocêntrico, centrômero na extremidade. Bem, estudos recentes mostram que não existem cromossomos telocêntricos. Por que a gente achava que existia? Porque o microscópio era tão ruim, os antigos, que não dava para ver que aqui existe um braço pequenininho. Então, o que a gente classificava de telocêntrico antigamente, hoje nós vamos chamar de acrocêntrico. Mas o nome persiste. Então, se perguntarem numa prova para vocês o que é um cromossomo telocêntrico, vocês vão escrever que é um cromossomo onde o centrômero está na extremidade. Ele não existe, mas a classificação dele existe. Beleza? Para terminar, tá? Nós vamos falar sobre as partes dos cromossomos. Aqui, olha, eu tenho um cromossomo homólogo ao outro. Vocês estão vendo que eu pus um verdinho e outro laranja, rosa? Por quê? Porque o verdinho é o que veio do papai e o rosa é o que veio da mamãe. Então, nós que somos diploides, temos os cromossomos homólogos. Cromossomo homólogo não é cromossomo idêntico, não. Por exemplo, eu tenho o gene que veio do meu pai que me dá cor de olho, que é o gene A. Mas eu tenho a versão azão, que vai dar cor de olho castanho. A minha mãe também me mandou gene para cor de olho, que é o gene A. Só que a versão que a minha mãe mandou foi azinho, que é cor de olho azul.
Então, isto é homologia. O mesmo gene está aqui e está ali. Só que aqui tem um alelo, uma variante do gene, que vai dar cor de olho castanho, e aqui tem outra variante do gene, que vai dar cor de olho azul. E a gente chama esse cara de heterozigoto, azão, azinho. Ah, Flávio, pode ter a coincidência do pai mandar bezinho e a mãe mandar bezinho? Pode. Aí a gente chama esse cara de homozigoto. Ah, pode ter uma coincidência de ter um Czinho e um Czão? Pode também. Aqui é um heterozigoto. E pode ter um Dzão e um Dzão? Também pode. Então, peraí, quais são as 4 possibilidades? Você herdar um dominante do pai e um recessivo da mãe, um recessivo do pai e um recessivo da mãe, um recessivo do pai e um dominante da mãe, ou um dominante do pai e um dominante da mãe. Então, isto são cromossomos homólogos. Perceba que eles não estão unidos aqui, não. Ó. Esse é um cromossomo e esse é o outro cromossomo. Beleza. Quando esse cromossomo do pai se duplica, olha aqui, que está duplicado, e esse é o da mãe, se duplica, percebam que o pai levava qual gene? O azão. Quando ele se duplicou, uma cromátide azão vai ser idêntica à outra, azão. Isso aqui é Bzinho, aqui é Bzinho. Isso aqui é Czinho, aqui é Czinho. Isso aqui é Dzão, aqui é Dzão. Então, essas duas cromátides, elas são idênticas em tudo. Então, elas são chamadas cromátides irmãs. Olha essa de cá, ó. Azinho, azinho. Bzinho, Bzinho. Czão, Czão. Dzão, Dzão. Então, elas são idênticas, elas são irmãs. Agora, cuidado. Essa cromátide aqui com essa não são idênticas. Elas são chamadas de homólogas. Então, cuidado. Cromátides homólogas, elas não são idênticas, elas são parecidas. E cromátides irmãs, elas são idênticas. Beleza? Cromátides irmãs são duas cromátides do mesmo cromossomo duplicado. E cromátides homólogas são duas cromátides de cromossomos homólogos. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Beleza? Bem, os seres que têm 2 cromossomos de cada tipo, que somos nós, são chamados seres diploides. E os seres que só têm um cromossomo de cada tipo são chamados seres haploides. Bem, o que seria o cariótipo de um ser? Cariótipo, gente, é uma espécie de impressão digital de qualquer tipo de ser vivo. Toda espécie de ser vivo tem um cariótipo. O rato é muito parecido com o camundongo. Só que a espécie do rato é uma, o camundongo é outra. Então, são 2 cariótipos diferentes. O macaco, né, vamos pegar o orangotango, é muito parecido com o gonogo, mas são 2 cariótipos diferentes, porque são espécies diferentes. O orangotango, o gonogo, o gorila, o chimpanzé e o homem. Percebam que são 4 primatas muito parecidos, mas nosso cariótipo é diferente, portanto, nós somos de espécies diferentes. O que é o cariótipo? É o conjunto de características, forma, número e tamanho dos cromossomos de uma espécie. O que é forma? Metacêntrico, submetacêntrico, aquele negócio que nós estudamos lá de acordo com a posição do centrômero. Tamanho, se o cromossomo é grande ou pequeno. E o número, se eu tenho 46, 38, 24 cromossomos. Cada espécie tem um conjunto que dá forma, tamanho e números de cromossomos diferentes. Tá? Não existem 2 espécies diferentes com o mesmo cariótipo. Não existe. O cariótipo é a maior característica da espécie. O cariótipo, gente, ele é sempre estudado quando eu estou vendo o cromossomo. Cromatina não dá para ver o cariótipo. E quando é que eu vejo o cromossomo? Quando a célula está em divisão, na mitose e na meiose. Então, o cariótipo só pode ser estudado na mitose e na meiose. Beleza? Nos seres diploides, vocês percebam que cada cromossomo tem um par. Por que um par? Porque é um que veio do pai e outro que veio da mãe. Como é que eles chamam? Homólogos. Aqui, ó, um do pai, um da mãe. Um do pai, um da mãe. Um do pai, um da mãe. Este aqui, inclusive, esse desenho que eu escolhi aqui, é o cariótipo do ser humano. Nós temos 46 cromossomos. Se nós temos 46 cromossomos, nós temos o quê? 23 pares de cromossomos homólogos. Por quê? Porque eu tenho 23 cromossomos que vieram do meu pai e mais 23 cromossomos homólogos a esses primeiros que vieram da minha mãe. Então, eu tenho par número 1, par número 2, par número 10, par número 16, par número 22 e par número 23. Ô, Flávio, por que tem outro aqui? Porque eu posso ser uma mulher, se o último par meu foi XX, aí eu vou ter cromatina sexual, lembra do corpúsculo de Barr? Ou eu posso ser um homem,
E aí eu sou um XY. Se eu sou um XY, eu sou homem. Se eu sou XX, é mulher. Você vê que a única diferença entre o homem e a mulher é só no último par de cromossomo homólogo, no 23º par. Beleza? Tá. Como nós temos 2 cromossomos de cada tipo, tá? Como é que eu vou estudar uma espécie haploide, que só tem um de cada tipo? Aí nós inventamos o que a gente chama de genoma. O genoma, gente, é muito parecido com o cariótipo, com a única diferença. O genoma é o conjunto simples, é o conjunto haploide. Então, por exemplo, um homem, ele tem quantos cromossomos? 46. O cariótipo do homem tem 46 cromossomos. E o genoma do homem vai ter 23 cromossomos. Por quê? Vai ser um de cada tipo. Um do par número 1, um do par número 2, um do par número 3, um do par número 4, e tem que ser um de cada par, tá, gente? Eu não posso pegar, por exemplo, os 12 primeiros, aí vai dar 24 cromossomos, não dá, não pode. Tem que ser um de cada par. O genoma tem que ter todos os genes da espécie. Beleza? Com isso, nós acabamos a nossa aula. Muito obrigado e espero que vocês descartaram aqui, façam os exercícios que eu vou mandar lá para o Seduca para vocês, tá? E eu vou completar a nossa aula aqui. Um abraço e até a próxima.